Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter um papo muito bacana com o Ricardo Gugsberg. Acabou de entrar o Ricardo aqui, já vai ficar online. Daniel. Gil, bacana. Fala, Gil. E tá entrando o Ricardo agora. Vamos colocar ele online com a gente. Vem de lá, Ricardo. Ricardo tá em Ribeirão Preto. Eu estou em Ubatuba. E a vida segue online. Web Electrics não para. Bom dia, boa noite, meu amigo André. Como vai? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos aí para uma nova live para que possamos discutir os custos e as questões políticas do setor, que são extremamente importantes. Ok. Bom, para quem está entrando agora, eu estou conversando com o Ricardo Gugsberg. O Ricardo é CEO do EMOB, ex-presidente da ABVE, diretor da pasta de infraestrutura da própria ABVE atualmente. É diretor da infraestrutura do setor de energia da Fiesp e eu diria que no Brasil deve ser uma das pessoas que mais tem informação sobre legislação e sobre o setor de elétricos. Vamos lá, Ricardo, tem uma primeira pergunta aqui para você que é a seguinte: quais os movimentos em relação à legislação são necessários para melhorar e incentivar a vinda dos elétricos ao Brasil? André, a gente tenta seguir, né, o que está acontecendo no exterior, né? Então, muitos países, né, investiram muito em incentivos de compra, incentivos de uso, incentivos em taxas de mantenimento. Então, uma série de incentivos foram implementados nos países de primeiro mundo, né? Esses incentivos, desde pedágios, desde estacionamentos gratuitos, até bônus por compra de veículos, né? Eu sei que a Itália hoje tá pagando 3 mil euros para o usuário da bicicleta elétrica. Para a pessoa comprar uma bicicleta elétrica, ela tem um incentivo para comprar esse veículo. Nós estamos motivando as pessoas a comprarem esses veículos para descentralizar, desconcentrar a utilização de veículos comunitários. Tá? Tudo em questão de prevenção ao coronavírus. Então, eu acho que o Brasil deve seguir nesse mesmo sentido, mas eu acho que falta um imposto no Brasil para que a gente consiga subsidiar o excesso custo do veículo elétrico. Falta também, né, alguns incentivos de impostos, principalmente no setor de levíssimos, que é um setor bastante castigado com a carga tributária. O setor de veículos leves já foi um setor bastante trabalhado, então teve o incentivo do IPI, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas o setor de leves já teve alguns incentivos. O setor de levíssimos ainda não há incentivos. Então, precisa ter uma nova regulação para o setor de levíssimos, para que ele possa trazer mais motivação de uso. Precisa haver regulação de uso dos sistemas de mobilidade. Tá? Então, porque como os sistemas de mobilidade vieram com muita agilidade, esses sistemas eles ingressaram no país sem adequação de leis. Então, por exemplo, o próprio patinete, ele entrou numa seara disputando espaço com a bicicleta, disputando espaço com o pedestre. Então, ele não foi criada uma legislação efetiva para a condução do próprio. Então, acho que falta assim, uma regulação dos sistemas de mobilidade, dos sistemas de compartilhamento,
falta uma regulação nos sistemas de compartilhamento direto de veículos levíssimos, para que isso tenha um crescimento mais exponencial no Brasil. Ok. Tem uma outra questão aqui que acho que até deve complementar o que você estava falando. Porque o IPI é diferente entre as categorias de carros híbridos e elétricos, se eles causam impactos ambientais semelhantes? Então, quando foi criado o programa Rota 2030, nós, participantes desse programa, nós tínhamos uma participação na disputa da eficiência energética dos motores. Certo. Então, existia quando o governo colocou o programa Rota 2030, ele tinha uma ambição de ter uma meta em megajoules de 1,32, 1,35, tá? Que é uma meta de megajoules equivalente à Europa, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, os veículos que circulam na Europa, eles têm uma meta de eficiência energética bem mais baixa do que os veículos brasileiros. Então, houve uma discussão assim, muito grande das montadoras para tentar subir essa meta de ambição do governo de eficiência energética, o que prejudicou muito o nosso produto. Porque o nosso produto ele fica muito focado a atendimento à América Latina pela eficiência energética que ele atende. Certo. Os veículos europeus eles já têm uma tecnologia embarcada superior aos veículos que são fabricados no Brasil, com uma taxa de megajoules mais eficiente, com um menor índice de emissões de gases de efeito estufa. Então, durante essa briga toda de megajoules para lá e megajoules para cá, que foram, acho que, quase um ano brigando, né? O governo tomou uma decisão, que foi a criação do IPI do carro elétrico. Quando o governo tomou essa decisão, ficou definido, porque todo mundo queria que o carro elétrico fosse isento do IPI, tanto o carro elétrico quanto o híbrido. Por que o carro elétrico tem direito a ser isento do IPI? Porque a eficiência energética dele é muito superior a um veículo 1000. E um veículo 1000 paga 7% de IPI, seja ele de qualquer fábrica existente no Brasil, ou até mesmo importado, tá? Pela classificação e pelo benefício que os motores 1000 ganharam na época. O que o pessoal do veículo elétrico queria? A gente acreditava que a gente tinha direito de ter uma isenção maior do que os motores 1000. Primeiro, porque a gente estava implementando um veículo no mercado, um tipo de veículo no mercado, uma nova tecnologia. Segundo, porque a eficiência energética era muito superior. Então, esses fatores eram fatores iminentes da nossa luta, tá? Dentro do Rota 2030. E chegou um momento que o governo tomou uma decisão que ele ia taxar em 7% todos os veículos elétricos. Então, todos nós ficamos bem satisfeitos com essa decisão, tá? Foi uma decisão em comum, tá? E aí começou uma nova discussão de que o porquê que os veículos híbridos iam ter esse mesmo incentivo. E o governo começou a ficar mais reticente, porque ele não poderia permitir que os veículos de luxo, de altos custos, tivesse o mesmo imposto de um veículo 1000. Certo. Então, ele começou a criar barreiras para que ele conseguisse superar esse custo. Então, ele criou uma tabela que vai de 7% a 18%. Essa tabela ela é baseada... Vou pegar aqui. Ela é baseada em peso, ordem de massa e eficiência energética.
Então, para um veículo pagar 7%, ele tem que ter uma eficiência energética 0,66 megajoules por quilômetro rodado. Quer dizer, tem uma proporção entre megajoule e quilômetro rodado que cai dentro da tabela sobre a qual o veículo é taxado. Exatamente. E massa em ordem de marcha. Tá? Então, os veículos mais pesados e os veículos mais de maior luxo têm menor eficiência energética. Então, eles pagam impostos mais altos. Tá? Mas, mesmo assim, para você ver aqui, tem uma Porsche aqui que eu estou vendo aqui, que ela paga 11% de IPI. Está aqui na tabela. Tá? Porsche Panamera gasolina paga 11% de IPI. Ela é Panamera híbrida. Tá? A híbrida. Então, ela pagava 25%. Então, ela teve um benefício de 14% de isenção. Isso no valor de um carro desse é extremamente significativo. Sim, são carros caros que têm uma vantagem extraordinária com essa isenção, com essa parcial isenção, né, com esse incentivo. Com essa parcial isenção, tá? Então, com essa medida, os veículos híbridos e os veículos elétricos começaram a cair os valores. Hoje em dia, os veículos de luxo híbridos, que são as Porsches Cayenne, as mesmas Panameras, as Land Rovers, as híbridas são mais baratas do que a gasolina pura, porque o incentivo de importação é mais agressivo. Porque inclusive tem uma questão engraçada que eu presenciei em alguns momentos em algumas concessionárias, vendedor chegou de uma forma mais, vamos dizer assim, por não ter essa informação, de mencionar que a própria montadora estaria incentivando, estaria subsidiando os carros híbridos elétricos para aumentar, para incentivar a venda. E na verdade não, na verdade eles já entram com uma taxação menor, com impostos inferiores, e isso faz com que o preço caia. É essa a verdade então, né, Ricardo? Na realidade, é tudo uma questão de tabela, né? É tudo baseado na tabela entre massa, ordem de massa, megajoules por quilômetro rodado e peso e categoria de veículo. Tá? Ok. Então, tem outra questão aqui, também referente à Rota 2030. Por que as metas traçadas pelo Rota 2030 foram muito menos eficientes energeticamente do que as previstas pelo governo no início do programa? Porque, na realidade, né, quando houve o programa do Inovar Alto, teve um investimento de 12% do capital de investimento nos novos veículos para que essas metas de eficiência energética caíssem para 1,80 naquela época. Então, quando surgiu o programa Rota 2030, a briga das montadoras era baixar o menos possível essa eficiência energética para que eles pudessem gastar o menos possível nessa reforma desses veículos. Entendo. Nós brigamos muito, mas a Anfávia, manteve essa hegemonia e manteve os veículos num limite de 1,69 megajoules, acho que 1,69, 1,62 megajoules por quilômetro rodado, o limite máximo para os veículos leves. Então, foi essa a grande briga do Rota 2030. Essa briga durou um ano, discutindo várias vezes o mesmo assunto durante várias reuniões. Entendi. Então, vários institutos, mas, infelizmente, a gente conseguiu um avanço aí de 0,2 pontos percentuais na eficiência energética dos veículos. Ok. No final de 2014, o prefeito Fernando Haddad assinou um decreto-lei, o 15997, que determina a devolução na totalidade referente à parte ideal da Prefeitura de São Paulo aos proprietários de veículos elétricos, híbridos e elétricos, de valor até 150 mil.
qual que é a pergunta? Por que essa lei não está sendo cumprida até hoje regularmente? Por que não houve essa devolução? Então, a gente tem brigado muito por essa lei, tá? E Fernando Haddad assinou isso em 2014, nós estamos com 6 anos que a gente está fazendo com que a prefeitura cumpra a lei. Então, nós tivemos vários embates, tá? Com a Secretaria do Verde, com a Secretaria de Finanças, com a Secretaria da Fazenda da Prefeitura, onde a gente tem um grande apoio da Secretaria do Verde, mas a Secretaria da Fazenda tem criado assim, uma série de impasses para que isso ocorra regularmente, né? Porque o certo é a pessoa pagar o IPVA e quando ela der entrada na documentação, a prefeitura registra esse documento, tem um sistema que registra esse documento e ela automaticamente faz a devolução para o usuário. Tá? O usuário tem direito à isenção de 5 anos desse IPVA. Tá? Então, eles criaram, primeiro, eles tinham um problema de conversação do sistema fazendário do Estado com o sistema fazendário da Prefeitura. Então, os dois sistemas não conversavam. Aí eles começaram a fazer essa divisão manualmente. Porque, na realidade, naquela época, quando eu ainda era presidente, eu estava no final do ano passado, tá? A gente tinha um volume aí de 300, 400 carros. Não, até o final do ano retrasado, até o final de 2018. A gente tinha um volume aí de 400, 500 carros com esse débito com a prefeitura. Né? Então, nós fomos lá, fizemos várias reuniões com a Secretaria de Finanças da prefeitura, falamos pessoalmente com o secretário lá na prefeitura e a gente sente que a prefeitura não tinha interesse em fazer isso, que isso ocorresse. Tá? Sempre tinha um deslize no procedimento, criando um impasse e impedindo que esse procedimento fosse uma coisa comum. Porque você passa por um radar que multa, ele manda a multa para sua casa, acabou, você tem que pagar. Agora, isso é um incentivo da prefeitura que é obrigatório eles devolverem. Isso é uma lei assinada pelo prefeito Fernando Haddad. Então, não existe um questionamento com referência à devolução. É lei. E lei são feitas para serem cumpridas e não discutidas. E a gente sente que a prefeitura sempre tem uma boa desculpa para não cumprir com aquilo que ela se comprometeu a fazer para o consumidor. Incentivar o consumidor paulistano a utilizar veículos híbridos e elétricos. Certo. O que tem se percebido muito, aqui tem inclusive uma pergunta que vai... eu acho que até é importante você repetir, Ricardo, porque entraram várias pessoas agora na live e a maioria delas está perguntando exatamente sobre quais seriam os próximos passos para incentivar, né, que volta àquela nossa primeira pergunta, né, mas tem algumas pessoas que entraram e querem saber os próximos passos para incentivar a vinda dos elétricos ao Brasil. Você pode falar rapidamente isso novamente para nós? Não, posso falar, lógico, né? Bom, o que acontece com os veículos elétricos? O veículo elétrico é um veículo caro, ele não é um veículo caro no Brasil, ele é um veículo caro mundialmente. Então, a tecnologia empregada é uma tecnologia, é uma nova tecnologia, é uma tecnologia, é uma mudança de tecnologia de transporte, tá? Então, o volume de veículos que são produzidos mundialmente, elétricos e híbridos, é muito menor do que os veículos a combustão. Para você ter uma ideia, o mundo tem uma capacidade de produção de 90 milhões de veículos por ano. Tá? Nós, no Brasil, chegamos a produzir 3 milhões de veículos. Então, você imagina, o mundo tem capacidade de produzir 90 milhões de veículos. Nós temos uma frota mundial de veículos de 1 bilhão de veículos. Então, para que a gente possa substituir esses veículos, se a gente começasse a comprar hoje, nós demoraríamos 10 anos para substituir todos os veículos do mundo se nós trocássemos todos os carros do mundo com a nossa capacidade de produção.
Então, entendi. É um absurdo. o veículo elétrico, ele é um veículo mais caro, tá? E com a taxação dos impostos, tá? Ele fica mais caro ainda. Mas ele barateou. Então, nós temos que entender o compromisso do governo, tá? Que fez força para baratear a entrada dos veículos importados no Brasil, puro elétricos e híbridos elétricos. E nós chegamos numa realidade de 52% em cima do custo, tá? Colocado no Brasil. Esse 52% está entre IPI, PIS, COFINS, ICMS, tá? E acho que transporte. Só que como os impostos são em efeito cascata, eles vão tendo um efeito maior do que eles parecem na realidade. Então, Ok. mas, se você fosse imaginar que antigamente você pagava, do custo, você pagava 35, mais 25, mais o PIS, o COFINS e mais o 18 do ICMS. Quer dizer, um veículo que custava 50 mil, lá fora, ia custar aqui 200 mil, 250 mil, que era o que era vendido nos carros. Então, para você ter uma ideia, um Renault Zoe, quando eles vieram para o Brasil, eles cobravam do consumidor final 250 mil reais. Com o incentivo, com as leis governamentais, ele passou a custar 150 mil reais. Quer dizer, baixou 100 mil reais de imposto no mesmo veículo. Quer dizer, é um grande avanço. Sim. Mas os veículos elétricos ainda são caros. Então, eles precisam baixar o custo dos acumuladores, né? Então, hoje em dia, um veículo elétrico, a base de custo dele, do banco de baterias, é de 40% do valor total do veículo. Nossa, é um absurdo ainda, né? Em 2 anos, ou em 3 anos, isso vai baixar para 20%. Então, quando isso acontecer, o mesmo veículo que você paga 150 mil hoje, você vai pagar 120, 115 mil reais. Quer dizer, então, os veículos estão começando a chegar perto de um custo praticável de uso. Tá? Eu não falo isso para os veículos de grande porte, de grande valor, também trazem um incentivo, mas eles não são termo de comparação. Mas você vê um mercado hoje que ocupa, tá, o veículo, o Zoe, o Leaf, o Bolt, o BMW 3. Se bem que não dá para comparar um Zoe com um BMW 3. Mas eles têm uma diferença aí de 70 mil reais de custo. Tá? Então, a gente entende que a gente está avançando, tá? Que existe um mercado já, tá? Existe um mercado de consumidores aptos e interessados em adquirir esses veículos. Onde mais a gente pode atacar? Nós podemos pedir isenção 100% do IPI para o veículo elétrico? Podemos. Eu fui defender lá em Brasília, para o governo do Paraná, como presidente da BVE, a isenção, a permissão do CONFAZ, tá? Permissão do CONFAZ, para que o governo do Paraná isente os veículos 100% elétricos do ICMS. Se ele conseguisse isso, o custo do carro baixaria para 120 mil reais. Mesmo assim, é um carro elétrico e não é um carro de alto luxo. Mas o veículo elétrico ele tem N benefícios, embora um Zoe não seja um carro de alto luxo. Tá? Certo. Então seria um grande benefício. Se a gente tivesse conquistado esse ICMS do governo do Paraná, ele poderia ser praticado por outros governos e isso se tornar uma situação mais homogênea no Brasil, trazendo benefício de consumo para outros tipos de veículos elétricos. Padrões, como o Zoe, como o Leaf, como o BMW 3, como o novo Jaque, como o novo
como é que chama essa indústria, a outra chinesa? O Chery. A Chery trouxe dois veículos, excelentes veículos elétricos também, que tem um mercado de sedã médio, tá? Que é concorrente direto com o Zoe ou com o Leaf, tá? Sabe, excelente. Então, nós temos aí uma gama de veículos puramente elétricos, já e também veículos híbridos rodando no mercado, de bom atendimento. O que a gente precisa? A gente precisa adequar os custos de aquisição. Para que a gente possa adequar os custos de aquisição, a gente precisa baixar esse custo de aquisição. Então, a gente só pode abaixar com isenção de impostos hoje, tá? Ou com prêmios governamentais. Mas também a gente pode abaixar no uso. A gente pode abaixar no uso do consumo do IPVA, a gente pode abaixar no uso do pedágio, a gente pode abaixar nos estacionamentos Zona Azul. Então, tem vários programas que podem ser feitos para incentivar o consumo desse tipo de veículo. Muitos países criaram programas bastante extensos, onde a gente estuda, dentro do GT7, que foi um grupo criado dentro do Roda 2030, que a gente estudou tudo o que foi feito nos outros países para que incentivassem o consumo desse tipo de veículo e para que a gente entendesse o que seria possível a gente aplicar no nosso país. Mas a questão do pedido de bônus ao governo é uma questão bastante melindrada, né? Como que a gente vai conseguir bônus do governo para a aquisição de um veículo elétrico? Então, não sei se esse é o caminho. Uma outra questão que surgiu aqui é um tanto política, né? Obviamente, existem pressões, vamos dizer assim, do governo em relação à não aceitação de algumas reivindicações nos setores elétricos, né? Você diria que essas pressões vêm da onde? Vêm das montadoras que não estão preparadas para a produção de veículos elétricos? Vem das petrolíferas? Da onde que vem essa pressão? André, refaz a pergunta, por favor. Essa questão é meio política, tá? Existe toda uma movimentação para que existam mais incentivos e menos impostos, menos taxações sobre os veículos elétricos. E o governo reluta bastante em relação a esses incentivos. E você diria que eles relutam motivados por quê? Pelas montadoras, pelas petrolíferas, pelas montadoras que não têm tecnologia para produzir elétricos. De onde você acha que vem essa pressão negativa que segura uma liberação ou uma menor taxação para os elétricos? Bom, você tem aí vários pesos, né? Então, tem uma questão, tá? Que a montadora, ela não vai investir em montar um veículo elétrico no Brasil se ela não tiver consumo. Certo. É muito fácil para o governo, tá? Abrir o mercado, tá? Com as regras existentes e dizer, vocês podem montar seus carros aqui. E o custo de montagem, custo de implantação, é um processo muito grande e muito alto. Então, as montadoras não têm essa intenção à medida, na base de consumo que a gente tem desses veículos hoje no Brasil. Elas já produzem em outros países. Então, sempre o discurso da montadora foi: vamos criar um novo mercado de consumo, a partir que esse mercado tenha um consumo consistente e cotidiano, nós implantaremos nossas indústrias aqui. Esse é o discurso da montadora. Tá? Certo. Depois tem um outro peso, que é o álcool. Os usineiros investiram aí muito tempo, muitos anos, na produção do álcool. Eles são um grande peso contra o desenvolvimento do veículo elétrico no Brasil. Porque eles falam que nós já produzimos veículos a álcool. Nós não precisamos de veículos elétricos no Brasil. Por quê? Porque se o veículo elétrico no Brasil crescer, as usinas vão diminuir. Então, o interesse deles nesse programa é zero. Então, foi criado, até a Toyota colocou no mercado, o Toyota Corolla Híbrido Flex, que
alguns usineiros estão até fazendo campanhas aí, que eu recebi no Zap, para que as pessoas adquiram os veículos elétricos híbridos flex, para que elas continuem consumindo álcool. Mas, todavia, contudo, isso é uma transição, porque todos nós sabemos que a eficiência energética de um veículo elétrico não se compara com a eficiência energética de um veículo a álcool. Tá? E outra questão é os motores a combustão interna é um produto que está em cima de um divisor de águas. Ele é um tipo de um produto que não vai seguir em frente. É a mesma história da máquina fotográfica, do filme da Kodak. Quantos filmes da Kodak você revelou depois que surgiu a fotografia digital? Nunca mais. Então a gente acha que esse ciclo, o ciclo do veículo elétrico, o ciclo do motor a combustão interna, é um ciclo terminal. Em alguns anos, não sei em quantos anos será, tá? Ele vai ser superado pelos motores elétricos e ele vai ser descontinuado, a não ser em pontas específicas de uso. Tem uma observação aqui. Nós tivemos a semana passada uma live com um exportador Tesla para o Brasil, né? E ele deixou claro que não existe, nesse momento, interesse da própria Tesla, que, vamos dizer, hoje seria a referência em tecnologia de veículos elétricos, né? Então, não existe, por parte dessa montadora, nesse momento, interesse em montar uma fábrica no Brasil. O Daniel, até da DPR, mencionou? Que existe a informação de que as petrolíferas, principalmente a Petrobras, tem grande influência nessa decisão, nos incentivos que seriam dados a essa montadora. Você diria que isso é uma máxima, que isso é o principal ponto que, vamos dizer assim, afasta as possíveis montadoras de elétricos no Brasil? Você tem um equilíbrio no ecossistema mundial de mantenimento pelo petróleo. Tá? E essa entrada dos motores elétricos no mundo, ela vai desequilibrar todo esse ecossistema. Então, todas as bases de geração de emprego e renda que são lastreadas pela indústria do petróleo, elas vão ser dissolvidas. Elas vão ter que ser transferidas para outros modelos de negócio. Então, o mundo tenta manter a hegemonia do petróleo a todo custo. Mas, quando os motores elétricos entrarem com alta tecnologia, não vai justificar o uso do petróleo para movimentar motores mais. Tá? Porque a tecnologia ela tem uma aceleração descontrolável. Nós sabemos que já existem veículos que possam travegar até 2.000 quilômetros com uma carga. Então, quando você entrar num veículo que vai ter uma autonomia de 2.000 quilômetros com uma única carga de eletricidade, por que você vai parar no posto? Pois é, exatamente. Entendeu? Então não tem sentido essa evolução mundial. E existem forças que querem manter o petróleo em evidência, porque ele dá uma grande sustentação para muitos países. Mas quando o veículo elétrico for produzido em alto volume, uma produção continuada de grande volume, e o custo dele baixar significativamente, não vai mais justificar as pessoas usarem veículos a combustão interna. Ok. Tá? Essa é uma visão futura que é verdadeira. Isso não existe o que vá mudar isso. Perfeito. Tem outra questão que é a seguinte, nós estamos falando muito especificamente sobre os veículos. Vamos falar um pouco sobre a infraestrutura. Por quê? O que a gente percebe, né, com esse envolvimento todo que nós temos no setor?
o interessado, o consumidor, no primeiro momento, ele opta pelo elétrico. Ok, ele começa ele sai da vontade, né? Ele pesquisa, sai da vontade e compra o veículo elétrico. Qual que é a segunda questão que ele passa? A rede de recarga, né? Por exemplo, o custo energético, a implantação das eletrovias para que esses veículos possam trafegar num alcance maior do que, por exemplo, a gente sabe que a maior eletrovia que existe no Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro. Em termos de tributação para energia, no caso de abastecimento de carros elétricos, existe algum movimento para que esse custo seja maior, menor? Como é que está sendo a movimentação nesse sentido? Então, quando foi aberta essa questão, né, que até hoje, né, a energia que o veículo elétrico usa, se ele faz a captação fora da casa dele, ele não paga, porque são todas seções, tá? Okay. Foi criada uma regulação pela ANEEL, há 2 anos atrás, que que o usuário, o posto de serviço, ele pode vender o serviço de entrega da energia, mas ele não pode vender o quilowatt-hora. Por que ele não pode vender o quilowatt-hora? Como é que isso é cobrado? É uma recarga? O quilowatt, porque é o seguinte, né? Uma bateria de um veículo elétrico, ele tem média, uma bateria média, tá? De 40 kWh de capacidade de armazenagem. Então, ele vai num posto, por exemplo, ele vai naquele posto da Bandeirantes, ele é um eletroposto de capacidade de carga de 50 kW de potência. Então, a pessoa chega lá com o seu veículo, com a bateria de 42 kWh, tá? Em menos de 1 hora, ele vai abastecer essa bateria. Tá? Só que ele não paga, hoje em dia você não está pagando por essa bateria, porque essa regulação que a ANEEL construiu é uma regulação bastante, um pouco sem sentido, né? Por que ela construiu a regulação dessa maneira? Pelo fato dela não poder dissolver os contratos de licitatórios de concessões. Porque quando as distribuidoras entram no mercado, elas entram numa concorrência e ela ganha a concorrência num contrato licitatório. Quando ela ganha o contrato licitatório, ela assina um contrato de concessão de tantos anos. E o que acontece? Esse mercado entrou no meio desses contratos. Então, eles não tiveram uma opção clara de criar um combustível e um custo efetivo do combustível e energia para veículo elétrico. Então, eles criaram a opção do serviço para que eles não precisassem mexer nesses contratos. Porque se eles tivessem que mexer nesses contratos, eles teriam uma discussão muito grande com as concessionárias ou as distribuidoras atuantes do mercado, tipo Enel, CPFL, Eletrobras, todas elas. Então, uma outra questão. Vamos imaginar que esses contratos, em algum momento, tenham que ser renegociados. Você acha que, a partir daí, a energia nos eletropostos possa ser alguma coisa menos interessante do que as pessoas carregarem os carros em casa? Porque o que acontece? O consumidor, ele tem o carro em casa, normalmente ele tem um carregador em casa e geralmente deve ter um no escritório ou na casa da praia, vamos imaginar. Caso ele precise carregar em eletropostos e essa energia passe a ter um custo de quilowatt, como você me falou, são cobradas cargas e não quilowatts que são despejados nas baterias dos automóveis. Você acredita que em algum momento isso possa ser um entrave? Não, a grande questão é o seguinte, né, que os eletropostos de rua, eles funcionam mais a título de segurança para o usuário do que de necessidade, tá? Um usuário que tem uma bateria, por exemplo, o cara compra um Bolt, tá? Ele tem uma capacidade de 500 km de praticável, de autonomia. Então ele sai de casa, com certeza, ele dá 500 km só se ele for para Curitiba, ou se ele for para Brasília, tá? Aí ele vai andar esses 500 km e vai precisar de um posto, um eletroposto de rodovia para atender essa recarga.
Então, os eletropostos de rua, principalmente os municipais, urbanos, eles são mais a título de segurança, porque o consumidor tem uma insegurança grande de sair de veículo elétrico e não encontrar uma fonte de abastecimento nas ruas. Então, ele se sente inseguro. Nós fizemos uma viagem para... Como é que foi, André? De Zoe? Zoe, nós andamos 400 quilômetros, ida e volta. Não, desculpa, 300 e poucos quilômetros. 280 quilômetros. É. Isso, com o carro Então, de 300. nós fomos para o local, tá? E voltando, administrando a energia que a gente tinha no nosso banco de baterias, tá? Foi uma gentileza da Bip Bip, agradeço meu amigo da Bip Bip, porque a gente não tinha uma base de abastecimento lá em Araçoiaba da Serra, onde a gente foi. Então, os postos públicos, principalmente os municipais, eles funcionam a título de segurança. Se a gente tivesse um eletroposto em Araçoiaba da Terra, a gente já teria administrado menos a energia que a gente tinha nos nossos bancos de bateria. A gente poderia ou ter uma velocidade um pouco melhor e tudo mais, porque a gente foi a 90 km por hora, trabalhando a regeneração e a energia do banco de baterias. Então, eu acho que alcance de ida e volta. a infraestrutura de recarga, ela tem que estar concentrada principalmente nas rodovias, para dar o direito do consumidor de ir e vir. Mas eu acho que as questões urbanas são mais de quebra de paradigmas de segurança e de uso de veículos elétricos. Perfeito. Mais uma pergunta sobre a legislação em relação aos elétricos. Existem alguns incentivos que já foram conquistados com a movimentação da ABVE, principalmente na sua gestão, e algumas que não foram conquistadas. Quais você diria que são as que estão em pauta nesse momento, que, uma vez conquistadas, vão beneficiar a vinda dos elétricos e o uso dos elétricos no Brasil? Eu acho que a gente precisa avançar bastante na infraestrutura. Acho que a gente tem que ter um plano de instalação de infraestrutura para motivar e para dar segurança no direito de ir e vir dos consumidores de veículos elétricos, principalmente nas rodovias. Essa questão tem sido muito debatida lá no Plano Nacional da Eletromobilidade, onde eu faço parte do Conselho Gestor. Nós estamos tentando entender como que a gente vai conseguir atender a uma demanda nacional de instalação de eletropostos. Os custos são altos, mas eu acho que esses são assim pedaços assim importantíssimos para o avanço da eletromobilidade no Brasil. Tá? A questão também dos custos dos impostos dos levíssimos, que precisam ser revistos, porque os levíssimos têm algumas categorias, elas estão completamente dispareadas. Tá? Temos aí até IPI de 45% em veículos de logística, que condena a indústria brasileira em todos os sentidos. Então, muito importante a gente entender o quanto que o governo entende a nossa evolução para trazer, para entender os benefícios que o Brasil precisa para evoluir nesse mercado. Certo. Hoje, com o foco no Covid-19, a gente ficou muito vendido nesse sentido. Tá? Então, a gente precisa muito de apoio governamental para que a gente possa expandir o veículo elétrico no Brasil, em todos os sentidos. Tá? Mesmo com o transporte público, tá? Por exemplo, os ônibus elétricos, eles têm 100% de imposto, 100% de isenção de imposto. Mas o custo das baterias são muito alto ainda. Nós somos obrigados a importar as baterias ainda para que consigamos ter veículos de coletivos
no Brasil, rodando no Brasil, a custos acessíveis. Mesmo assim, um ônibus elétrico, para você ver só a carroceria dele, só a parte um padrão de 12 metros, 12 metros, ele tem um custo padrão de R$600 mil, fora o custo do pack de bateria, que é a base de R$2.500 o quilowatt-hora do pack de bateria. Então, para você imaginar que uma bateria leva, um ônibus de BYD leva 350 kWh de bateria, o ônibus desse vai para R$1.300.000. Então, são custos que impactam na decisão de compra do operador do ônibus público. Porque um ônibus diesel, ele tem um custo básico, um padrão de R$400 mil. Isso um ônibus que roda na cidade de São Paulo, 0 quilômetro. Então, as diferenças são muito grandes ainda, né? Então, a gente precisa de apoio, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de instalação de infraestrutura, a gente precisa de equação para incentivo do mercado de logística, tá? A gente precisa equilibrar as empresas compartilhadoras de veículos. As empresas compartilhadoras de veículos precisam começar a usar veículos elétricos. A própria Uber, ela tem que criar um incentivo para o seu trabalhador, o seu colaborador, a ter um veículo elétrico. Então, ela precisa pagar melhor para esse cara, para ele se motivar a comprar um veículo elétrico e trabalhar com um veículo elétrico. Nós temos veículos elétricos com capacidade de carga possíveis de serem trabalhados durante um único dia inteiro, tá? Sem uma recarga, e é onde ele vai recarregar esses veículos à noite. Então, eu acho extremamente importante as compartilhadoras de veículos adotarem essa medida, elas terem essa visão, tá? As prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de São José dos Campos, a Câmara de Vereadores, ela opera 100% com veículos elétricos. Isso foi uma decisão da Câmara. Eles tiveram um retorno bastante significativo nessa operação, de custo de mantenimento dos veículos e custo de combustível. Então, tudo isso é extremamente relevante para que a gente possa avançar, tá? As recargas de oportunidade para os ônibus nas cidades é extremamente importante para que esses ônibus possam ter bancos de baterias menores. Porque os ônibus tendo bancos de baterias menores, eles podem ter um poder de um custo final de aquisição menor. Com os eletropostos de oportunidade, com recargas até de 2 minutos, 3 minutos, ele para na base final, no ponto final do ônibus, ele faz essa recarga e ele volta, faz a corrida de volta. Então, ele não vai precisar de um banco de bateria de 350 kWh. Ele pode usar um banco de bateria de 70 kWh. Isso vai diminuir o custo do ônibus, vai ficar muito mais barato. Vai viabilizar a entrada dessa empresa no mercado. Perfeito. Tem uma questão aqui, agora sobre micromobilidade, sobre levíssimos, né? Nós percebemos muitas empresas de logística usando patinetes, bicicletas e scooters elétricos. Os scooters, ok, eles se encaixam dentro da categoria de scooters, vamos imaginar. Agora, tem um aumento crescente de bicicletas e patinetes elétricos que estão circulando em São Paulo, principalmente por grandes operadoras. A gente tem a própria Uber está usando, a Rap. E qual que é o medo desses operadores, pelo que eu tenho conversado com eles? Em algum momento, acredita-se que vai haver alguma legislação ou alguma exigência governamental do poder público para o uso desses modais? Tem alguma movimentação nesse sentido de proteger essas empresas de logísticas que estão gradativamente eletrificando os modais menores, passando para elétricos? A grande questão, André, é que a regulação anda muito mais devagar do que a tecnologia. E esse é um problema muito sério.
É um problema que a gente sofre na BNT. Tá? Porque para que a gente possa homologar os produtos, a gente tem que criar o texto homologatório. Esse texto homologatório ele tem que ter circulação mundial, então ele é copiado de vários países, porque ele já tem a sua defesa técnica, tá? E ele impacta diretamente nas leis de uso. Então, o ciclomotor, o ciclo elétrico, ele parte de um motor de 350, acho que até 4.000 watts. Tá? Esse é um ciclo elétrico. Então, a bicicleta que tem um motor de 350 watts, ela não é uma bicicleta elétrica, ela é um ciclo elétrico. Então, ela usa as leis de permissão de uso de um ciclomotor. Então, ela deveria estar embarcada com uma chapa, tá? E o cara teria que ter uma carteira de habilitação para usar essa bicicleta. O que não ocorre. Isso não acontece. Tá? Mas é muito complicado. Como fiscalizar? Tá? Como que você vai frear o avanço da tecnologia? Então, é muito complicado tudo isso. Sabe? E existem, assim, grandes barreiras, né? E grandes discussões na relevância do tamanho dos motores usados pelas bicicletas elétricas. Por exemplo, na França, o tamanho dos motores já foi liberado. Então, as pessoas que querem usar suas bicicletas elétricas, elas podem ter motores até 1.000 watts de potência. Ou coisa que no Brasil não pode. Um cara que entrar numa ciclovia usando um motor numa bicicleta de 1.000 watts de potência, ele está transgredindo a lei, 100%. Porque na ciclovia, você só pode usar bicicletas que tenham até 250 watts de potência de motor e que sejam pedelec. Então, eu fiz uma pesquisa sobre as ciclofaixas e algumas delas já vão ter instalação de alguns radares, né, o que está se pretendendo, com uma velocidade máxima de 25 km por hora. Porque o que a gente tem presenciado são bicicletas, scooters, né? Não são scooters, né? São aquelas bicicletas, aquelas motos com as rodas mais largas, né? Aquelas scooters com as rodas largas. City Coco. City Coco, exatamente. Ela é o veículo que está fora da lei, é o City Coco. Pois é, porque eles andam muito rápido, então quando é conveniente eles sobem na ciclofaixa e quando não é, eles descem para a rua. E não tem nenhuma legislação sobre a City Coco. Você sabe se existe alguma movimentação em termos de tentar regular esse modal ou não? É um modal. Na verdade, ele não tem nem texto homologatório, a City Coco. Tá? Então, por exemplo, ele está numa posição que ele não pode trafegar nas ruas, mas a polícia também não pode prender. Já entendeu? Pois é. Se você mandar a nota fiscal dele para emplacar no Detran, o Detran não emplaca. Porque ele não está homologado. Porque ele não é homologado. Então, eles abriram uma lacuna típica do que o brasileiro gosta. Então, ele não leva a multa, ele trafega nas vias e ele não pode ser preso. Eles já foram presos vários, mas eles são liberados. Então, Sim, porque são considerados um veículo, vamos dizer assim, licenciável, né? Porque ele não é homologado. Sim, Então ele deveria estar regulado, tá? Para rodar nas vias, tá? Para rodar nas vias e ser emplacado. Aí ele estaria sendo controlado. Qual que é o problema dele? Ele não é emplacado. Ele não é emplacado. Você não consegue emplacar um City Coco. Então ele está completamente fora do mercado. E vamos lá, você, na tua opinião, se o City Coco for emplacado e for considerado um veículo, vamos assim, legalizado, o que isso poderia implicar em termos de impostos, já que a nossa conversa é exatamente sobre legislação? Você acha que não iria, vamos dizer assim, inviabilizar quem está usando por ser um veículo que trabalha às margens e não paga imposto, não tem que ter placa, você não tem nem que ter habilitação para pilotar aquilo?
Eu acho que ele é convidado, ele é convidativo pelo fato dele não ser regulado, tá? Essa é a principal oportunidade do Citicoco, tá? Se ele Certo. fosse emplacado, as pessoas não comprariam ele, né? Porque ele seria uma motocicleta normal. Para comprar uma motocicleta normal, tem outras opções melhores. Tá? Então, Exatamente. eu vejo dessa maneira, tá? Essa é a minha visão, que a oportunidade de aquisição do Citicoco é porque ele não precisa ser emplacado. Então, as pessoas pagam até 11, 12, 15, 18 mil reais no Citicoco, porque ele não é controlado. Então, elas têm livre acesso às ruas, às vias, sem serem incomodadas. E até ciclofaixa, né? O pessoal invade com aquilo. Não, eu acho que a invasão da ciclofaixa é uma outra questão aí, porque é uma motocicleta. Se o cara causar um acidente, né, onde já ocorrem vários acidentes de patinete, né, eu acho que é uma outra visão. Tá? É uma visão mais de transgressão da lei. E qual que você diria que é o caminho para esses micromodais elétricos em termos de legislação? O que que você acha que seria um bom termo para isso? Tem uma regulação, tem uma associação, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz toda a regulação desse tipo de veículo, tá? E que dá apoio, ela trabalha junto ao CONTRAN. Então, quando ela manda um veículo novo, tá, com texto homologatório, ela manda esse texto homologatório para o CONTRAN, no sentido que ele entenda que é um veículo trafegável. Aí, esse texto, ele homologa o veículo e aí esse veículo é emplacado. Então, esse é o caminho, tá? Em todos os sentidos. Eu cheguei a estar... Aonde você gostaria de ir? Eu cheguei a estar discutindo a questão das cadeirinhas de criança dentro da BNT, né, por conta de homologação. Porque dentro do mesmo cenário tinha 4, 5 cadeirinhas, mas elas tinham que ter uma característica específica para serem homologadas. Certo. É o caso dos ciclomotores. Ele tem que ter uma defesa de engenharia do produto e tem que ter apoio dos textos homologatórios dos outros países. Ok. Assim Ricardo, o Instagram nos corta com 1 hora de entrevista. Eu nem percebi, mas a gente está quase chegando lá. Acho que as perguntas foram bem pertinentes, as respostas mais ainda. Tem alguma coisa que você queira complementar nessa live para que seja de teu interesse passar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu agradeço a todos a audiência. Vamos ter aí o EMOB no final do ano, para que a gente possa ter Legal. uma discussão política e junto com empresas, para que a gente possa evoluir na mobilidade elétrica no Brasil. Tá? Acho que é isso. Tá? Sejam bem-vindos. Muito obrigado por tudo. Ok, Ricardo, obrigado pela tua entrevista. O pessoal ficou bem satisfeito aqui com as colocações que você fez. E vamos aguardar o EMOB. Eu acho que é uma oportunidade bem interessante para todas as pessoas que estão envolvidas nesse setor, para que a gente possa estar cada vez mais presente nesse tipo de modal de transporte, que eu acho que é o que o mundo precisa, o que a gente precisa. Obrigado, Ricardo. Grande abraço e nos vemos. Obrigado, André. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos e até a próxima. Agora é com você.